Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Sempre com participação dos professores da FUMESC. Hoje a professora Cláudia Godoy Brigagão está conosco. Um tema bastante interessante, direitos humanos. O Entenda Direito é uma parceria da Estação Cultura FM, do jornal Estação Notícias e, claro, da Faculdade de Direito da FUMESC. Professora Cláudia, um prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Muito bom dia. Bom dia, Irivelton. Muito obrigado pela oportunidade de poder tratar de um tema tão especial e importante nesse dia. Agradeço desde já a Rádio Estação Cultura, os nossos patrocinadores, a FUMESC pela confiança e a coordenação especial na pessoa da professora Rosângela, que tanto se dedica à Faculdade de Direito. Também mando um abraço especial para os meus colegas professores e os meus queridos alunos que estão nos escutando nesse momento. Prazer novamente em recebê-la. Um tema bastante interessante, quando nós anunciamos aqui na semana passada, chamou bastante atenção, as pessoas estão aguardando para ouvir um pouco sobre esse tema. Então, o que são e quais são os direitos humanos, professora Cláudia? Verdade, Irivelton, esse tema é bem especial e bem importante. Os direitos humanos são os direitos que são considerados essenciais e indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, na igualdade e na dignidade. Sobre quais são os direitos humanos, é importante destacar que não há um rol determinado desse conjunto mínimo de direitos básicos para uma vida digna. Até porque, se refletirmos as necessidades e percepções humanas, elas variam dentro de um contexto histórico determinado pela época em que vivemos. E essas novas demandas sociais precisam ser traduzidas e atualizadas constantemente no nosso mundo jurídico. Portanto, não há um conjunto fixo de direitos humanos. Mas para entendermos melhor, são exemplos desses direitos. O direito à vida, tá? Nesse caso, aborda-se desde o momento da concepção, a questão da qualidade de vida e até a questão da eliminação da pena de morte. O direito à igualdade, o dever de inclusão, medidas contra a violência de gênero, em especial aí as mulheres e os homossexuais, que são as maiores vítimas, a igualdade na questão da educação da orientação sexual e o combate a qualquer prática discriminatória. O direito à integridade física e à psíquica também. A liberdade de consciência e religiosa, portanto, o seu direito de pensar, de questionar, de professar a sua crença ou a fé que você escolhe, ou até mesmo a ausência dela. Intimidade, vida privada, locomoção, o direito de ir e vir. As crianças também são protegidas pelo direito humano, assim como os idosos, as pessoas com deficiência, indígenas e refugiados, que são as representações das minorias sociais no mundo e constantemente vítimas de abusos inúmeros que, infelizmente, assistimos na TV todos os dias. Até mesmo o direito de propriedade, defesa do consumidor e acesso à justiça são direitos básicos considerados humanos. Portanto, como podemos ver, os ramos são diversificados e se estendem na relação entre o Estado e o indivíduo. Os direitos humanos estão sempre escritos nas leis? Não necessariamente, Irivelton. Esses valores humanos essenciais podem estar explícitos nas constituições e tratados de modo formal, ou até mesmo existirem de modo material, ou seja, ainda que não expresso no texto da lei, serão considerados indispensáveis para a humanidade. Você que está chegando agora, acompanhando o nosso programa, a professora Cláudia Godoy Brigagão, ao vivo conosco aqui, falando no tema de hoje do Entenda Direito, direitos humanos. Professora Cláudia, o que difere os direitos humanos dos demais direitos existentes já? Bom, são 4 pontos que tornam os direitos dos homens tão especial em relação aos outros direitos que existem. Vou falar brevemente sobre eles. A primeira questão é da universalidade. Ela reconhece que os direitos humanos são de todos. Portanto, não há nenhuma casta de seres superiores definidas por qualquer questão, seja de gênero, mulher ou homem, de raça, negro, branco, amarelo, poder aquisitivo, se a pessoa é pobre ou rica, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição.
A segunda questão é a questão da essencialidade. Os direitos humanos apresentam valores que são indispensáveis e que todos nós devemos proteger e defender. O terceiro é a superioridade. Esta superioridade se dá perante as outras normas, como, por exemplo, as normas de direito civil, penal, trabalhista e até mesmo constitucional, já que, como já dito, são direitos considerados essenciais e nenhum outro ramo do direito deve contrariá-lo. Consequentemente, o que é mais relevante para a humanidade será protegido pelas normas de direitos humanos. E, por último, temos a questão da reciprocidade. Ou seja, toda a coletividade se sujeita aos direitos humanos. Enfim, não é apenas o Estado e seus agentes públicos responsáveis pela promoção dos direitos humanos. É dever de toda a coletividade. Em resumo, então, os direitos humanos possuem características de universalidade, essencialidade, superioridade normativa e ainda recíproco. Como que surgiu, historicamente, professora Cláudia, os direitos humanos? Como a gente já falou na primeira questão, os direitos humanos foram garantias que se adaptaram às necessidades e aos momentos. Desde a antiguidade, os orientais, os gregos, os romanos e os cristãos já faziam menções ao amor e ao respeito ao próximo. Isso é direitos humanos. Mas são as revoluções inglesa, americana e francesa e suas declarações de direito que marcaram a primeira clara afirmação histórica. A fase de internacionalização dos direitos humanos é gerada, em especial, em decorrência da barbárie do discurso nazista da Segunda Guerra Mundial. Após esse conflito, criou-se a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, com o objetivo de trazer paz às nações como um ideal comum a ser atingido por todos os povos. Na sequência, 3 anos depois, em 1948, surgiu a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vocês já devem ter escutado, que versam sobre os direitos dos homens, que de tão importante são classificados como inalienáveis e indisponíveis, com o objetivo de promover o progresso social a melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla. Para vocês saberem, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos, sendo traduzida em mais de 500 idiomas. É o documento com mais tradução no mundo, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. A declaração foi proclamada como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, então, essa proteção universal dos direitos humanos. Como que esses direitos são garantidos? A ONU, Organização das Nações Unidas, possui vários órgãos que lhe são próprios. E também possui um apoio administrativo e técnico de outros órgãos que derivam dos seus tratados. Atualmente, são mais de 150 países que assinam a Declaração Universal de Direitos Humanos e, assim, assumem o compromisso de cumprir com os 30 artigos que eles se encontram. Entre os países signatários que seguem essa declaração está o Brasil, devendo toda a nossa legislação respeitar os direitos políticos, liberdades civis, direitos econômicos, direitos sociais e culturais que estão ali descritos. Interessante, Rivelton, é que a Declaração Universal de Direitos Humanos se caracterizou pela combinação tanto de um discurso de cunho mais liberal, como de outro, de um caráter mais social, harmonizando, assim, a garantia das liberdades fundamentais com a busca da igualdade. A autoridade do Estado e a liberdade do indivíduo puderam ser concebidas de forma que possam apenas subsistir se forem de forma conjunta. O Estado garante o indivíduo livre e o indivíduo livre legitima esse Estado. Os direitos humanos são muitos, como você já, a professora, detalhou, já falou bastante aqui nas respostas anteriores, mas quando se ouve direitos humanos, normalmente, né, a ideia, muitas vezes, que se tem é que direitos humanos são direitos de bandidos. Isso é muito falado, a gente já ouviu isso muitas vezes. Isso procede? O que você, professora, pode falar quando se leva para esse assunto, direito humano é direito de bandido?
É complicada essa questão mesmo, viu, Erivelto? Essa afirmação é constantemente replicada pelas pessoas, em especial nas redes sociais, a gente escuta bastante o pessoal escrevendo a respeito disso, mas a verdade é que muitas pessoas desconhecem essa questão. Os direitos humanos são direitos de todas as pessoas. Vou repetir, os direitos humanos são direitos de todas as pessoas. Isso está descrito lá no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Ninguém é a favor de bandido, ninguém mesmo. Nem os direitos humanos são a favor de bandido. Ninguém quer ser vítima de qualquer espécie de crime, e alguém que sofre algum tipo de violência tem direito a sentir dor, raiva e tristeza. Isso não lhe é tirado. Mas quando os cidadãos clamam por justiça e cumprimento da lei, mas também pedem por qualquer tipo de tortura ou que essa pessoa sofra uma pena degradante, na verdade eles se igualam àquele marginal que também descumpriu a lei, pois isso também é proibido. A punição deve ser aplicada sim, e será melhor para todos nós se o indivíduo tiver condições de tornar-se um cidadão de bem após cumprir sua pena. É o que não acontece. É sobre isso também que os direitos humanos falam e desejam, que a sociedade não crie mais marginais e que a quantidade dos marginais já existentes diminua. Quais as consequências de termos uma sociedade pautada na defesa desses direitos? Se tivermos uma sociedade pautada na defesa dos direitos humanos, a principal consequência que teremos é o reconhecimento do direito a ter direitos. É o reconhecimento de que os direitos de um indivíduo convivem com de outros indivíduos. E isso implica na necessidade de estabelecer limites, preferências e até prevalências. E neste caso, os direitos humanos são sempre direitos superiores. Assunto interessante, com participação ao vivo, gentilmente, aqui da professora Cláudia Godoy Brigagão, nessa quinta-feira, no Entendo Direito, edição de hoje. Professora Cláudia, muito obrigado pela participação conosco aqui. Muito obrigada, Erivelton. Só deixando uma conclusão final e uma reflexão para a gente, nós podemos concluir que os direitos humanos são uma ferramenta de proteção a qualquer cidadão do mundo. Os direitos humanos são formados muitas vezes por dogmas e estereótipos preconceituosos. Contudo, qualquer pensador que seja crítico deve abominar isso, pois ninguém deve sair gritando palavras de ódio sem entender o argumento pelo qual discorda. Como sempre falo para os meus alunos, estudar não é encontrar um mundo que eu concorde. Não deve ser um espelho. Ao contrário, estudar é expandir, é contradizer, é pensar, é questionar. É abrir uma janela para a nossa mente olhar mais longe e além do nosso próprio mundo. Portanto, vou convidar todos a estudarem mais a respeito dos direitos do ser humano, em especial na FUMESC, com as novas turmas para o primeiro semestre de 2018. E agora nós teremos tanto o direito matutino quanto o direito noturno. A campanha do vestibular já está aberta e é só ligar na faculdade para colher mais informações. Novamente, Erivelton, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professora Cláudia, que esteve conosco aqui ao vivo. Semana que vem, na próxima quinta-feira, estará conosco aqui o professor Wellington Macedo Júnior, que vai falar também de outro assunto interessante, direito de vizinhos. Próxima semana.